Nessa videoaula estarei falando sobre a integração entre dois setores, o setor operacional e o setor financeiro. Então vamos acessar o sistema. Então para ilustrar essa integração, estaria acessando a agenda operacional. Na agenda operacional eu estarei confirmando um serviço que não está agendado. Eu estaria agendando esse serviço. Então, para realizar esse agendamento, eu só seleciono qual dos operadores eu desejo que esteja disponível, que deseja fazer esse serviço, e qual horário que esse operador fará o serviço. Então, vou selecionar aqui esse operador Marcão e 6h30. Então eu dou um duplo clique na célula que eu quero. Então vem aqui marcado já o operador que eu desejo. Aqui é uma opção de eu selecionar qual veículo será utilizado. Isso aqui não é obrigatório. Eu posso só não informar qual é o veículo, se não preciso dessa informação para fazer um agendamento. E aqui eu determino qual é o tempo estimado desse serviço. Já falei com mais detalhe em videoaulas anteriores. Para saber mais é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá você vai ter muito mais detalhes sobre o agendamento. Então eu venho aqui e confirmo. Ao confirmar esse serviço, é nesse momento que a integração ela ocorre. Ou seja, eu estou agendando esse serviço e automaticamente nesse momento está sendo criado um título no financeiro. Esse título é criado, existe um aviso de e-mail para o setor financeiro, ele recebe um e-mail informando que foi criado um título a receber e com algumas informações no corpo do e-mail, e assim existe essa integração entre o setor operacional e o setor financeiro. Então eu venho aqui, confirmei minha agenda. Então o serviço ele já foi confirmado, então ele está agendado. E como que eu confirmo se essa integração ela foi concluída? Eu tenho aqui o meu número da OS 10/1. Esse aqui é o número que eu vou identificar no cadastro de título, o título criado para esse agendamento, essa integração. Então eu vou no financeiro. Então vamos pesquisar financeiro. Vou pesquisar o título e aqui eu tenho o número do documento. É nesse campo que eu utilizo o número da ordem de serviço para localizar o título que foi criado com base nessa confirmação. Então venho aqui e informo meu número. Então está aqui, ele criou dois títulos. Uma observação importante é por que foram criados dois títulos para esse agendamento. Porque antes de ser confirmado aquela agenda, esse serviço ele teve um orçamento, e no orçamento foi determinado que a condição de pagamento seria em duas parcelas. Ou seja, é com base nessa informação no orçamento, que é um passo antes do agendamento, que eu defino quantas vezes será pago esse serviço. Então lá no orçamento foi definido que seriam em duas vezes. Para confirmarmos isso, basta eu ir no serviço, dou um duplo clique e aqui eu tenho informação de orçamento do serviço. Então está aqui, parcela 1 à vista e parcela 2 em 30 vezes. Duas de 50%, ou seja, nesse caso aqui é o percentual de pagamento, ele divide em duas vezes iguais. Então foi exatamente o que ele fez. Se eu vim aqui, ele fez em duas vezes iguais. O valor total desse serviço é de R$100, ele dividiu em duas vezes. Então essa foi a nossa apresentação de hoje. Eu mostrei como é feita a integração entre o setor operacional e o setor financeiro. Isso mostra que o sistema ele é bem integrado entre as áreas, facilitando bastante
até o próprio setor financeiro, que não tem que fazer o lançamento manual de todos os títulos, de todos os serviços que serão feitos. Ou seja, o próprio sistema já faz esse lançamento automaticamente, claro que com uma configuração prévia, feita pelo as configurações, parametrizações financeiras, o receber, e o próprio orçamento, que também são informações que são utilizadas para essa geração, para essa integração. Então, falei um pouco mais sobre essa integração. Nos próximos vídeos estarei falando da integração do contas a pagar. Até mais.